Você sabe por que os registros são necessários? Você sabe qual tipo de registro você deve usar em cada ambiente? Você sabe como que esses registros funcionam? Muita calma nessa hora, que nesse vídeo então eu vou te explicar tudo sobre o que são esses registros. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Boss Vento, aqui onde a gente fala sobre projetos, decoração e obras. Para a gente começar o nosso assunto então, a gente tem que entender qual a função de um registro. Os registros, eles são muito importantes para se ter sempre quando você tem pontos hidráulicos naquele ambiente. Ou seja, se você tem uma cozinha, se você tem um banheiro, ou se você tem alguma área externa que tem alguma torneira, algum local que precise de um ponto hidráulico, sempre é necessário que você coloque um registro. Para que ele vai servir? Ele vai ser útil quando você precisar fazer alguma manutenção naquela região. Ou seja, você vai ter o cano de água que vai vir da sua caixa d'água ou de outro local que vai estar captando essa água e vai levar até a torneira, ou a mangueira, ou outro lugar que você for utilizar. E no meio desse caminho, nós temos que ter o registro, pois com ele você consegue interromper esse fluxo de água e você consegue fazer a troca dessa torneira, a troca dessa mangueira, de tudo que você precisar fazer naquela região, você interrompe o fluxo de água sem ter que ir até a sua caixa d'água, ou que você tenha que fechar o registro geral da casa inteira, tendo que cortar o abastecimento completo de todas as áreas para conseguir trocar apenas uma torneira. Então, quais são esses locais que a gente precisa ter esses registros? Basicamente, em todos os ambientes em que você tem pontos hidráulicos, peças de utilização. Por exemplo, em um banheiro em que você tem chuveiros, você tem torneiras, você tem vasos sanitários, para esse conjunto, para esse ambiente todo, é interessante que você coloque um registro, pois desse registro é que vai se ramificar todas as outras saídas de água para os aparelhos sanitários. Dele, então, você vai ter a saída para a torneira, para o vaso, para o chuveiro, e aí sim você consegue fazer a manutenção daquela região, fechando somente a água do banheiro. No caso da cozinha, a mesma coisa. Cozinha é um lugar que você sempre tem pontos hidráulicos, você tem a torneira ali da pia, você tem um ponto de filtro, e você precisa ter um registro que vai interromper o fluxo de água daquela região. E você tendo esse registro, então, você consegue fazer a troca dessa torneira, a substituição dela, você consegue trocar o seu filtro, então ele vai servir sempre para fazer essas manutenções. E quais os tipos de registro, então, que a gente tem, que a gente pode utilizar na nossa casa? E quais são os tipos de material, então, que existem desses registros, que a gente pode colocar na nossa casa? Basicamente, nós temos dois tipos de material que são fabricados esses registros. Um deles é o ferro fundido e o outro é o de PVC. Os de ferro, eles são registros bem mais robustos, eles vão ter uma resistência maior ao tempo, vão durar mais no seu acionamento e você consegue deixá-los embutidos dentro da parede, porque eles têm essa característica de resistência e você consegue trocar apenas o reparo deles, ou seja, você tem uma base que é embutida dentro da parede e caso você precise fazer alguma manutenção ou a substituição de alguma peça, você não precisa quebrar aquela região para fazer a troca dele. Você consegue trocar somente o acionamento, deixando aquela base dentro da parede. Já nos registros de PVC, eles são uma peça única. Você não consegue ter essa facilidade de trocar apenas um reparo. Quando um registro desse estraga, você precisa trocá-lo por completo. Por isso, ele só é utilizado em locais em que ele fica externo, em que ele não fica embutido na parede. Então ele geralmente é utilizado em caixas d'água, em áreas técnicas de prédios, de casas, em que ele pode ficar externo, sendo bastante fácil o seu acesso em caso de troca. E quanto ao acabamento desses registros, então, o que a gente pode ter? Basicamente, nós temos duas formas de acabamento desses registros. Nós temos os registros que são chamados brutos, onde eles já vêm com um acionamento, que é uma peça metálica, ela não tem nenhum desenho, é padrão, que ela é utilizada justamente também em áreas técnicas, em áreas de caixa d'água, em áreas em que você não precisa ter ele exposto, que ele fica escondido dentro de algum local. Então ele não precisa ter um acabamento bonito, ele precisa somente ter a manivela para você conseguir fazer esse acionamento. E o outro tipo de acabamento de registro são os acabamentos metálicos, aqueles que você consegue ter vários desenhos, vários designs, que eles servem para colocar os registros que ficam expostos.
quando você tem um registro exposto na sua cozinha ou no seu banheiro, a gente usa esse acabamento nos registros para a gente compor toda aquela decoração. E geralmente esses acabamentos seguem a mesma linha dos metais. Você pode ter um registro com o mesmo desenho de acionamento da sua torneira, com o mesmo desenho do acionamento da sua ducha higiênica. Então você tem toda essa composição dos metais, deixando todo o design daquele banheiro ou daquela área molhada com todos os acabamentos com desenho parecido. E quais são os tipos de registro então, os tipos de acionamento desse registro que existem e que a gente pode utilizar? Nós temos 3 tipos de registro que são utilizados em casa. O primeiro deles é o registro de gaveta. Esse registro, ele nada mais é do que uma peça metálica em que essa peça ela interrompe o fluxo de água. Ela simplesmente é como se fosse uma tampa em que ela fica na frente da água, evitando que ela passe para o outro lado. Quando nós temos uma peça metálica em contato com outra peça metálica, a vedação desse registro ela não é 100%. Por isso que ele é somente utilizado para manutenções. São registros que ficam a maioria do tempo abertos e quando você necessita fazer alguma manutenção, você faz o fechamento dele. Eles não podem trabalhar entre abertos, ou seja, você não pode deixar ele um pouco aberto ou um pouco fechado, porque isso vai estragar o seu acionamento com o tempo. Ele somente trabalha dessas duas formas, totalmente aberto ou totalmente fechado. E quando você fecha ele, você tem ali alguns pingos, pouca passagem de água, mas que já é suficiente para você cortar aquele grande fluxo para fazer a manutenção naquela região. O outro tipo de registro que nós temos é o registro de pressão. Esse registro ele tem basicamente o mesmo tipo de acionamento do de gaveta, mas para fazer a interrupção dessa passagem de água é utilizado uma borracha de vedação. E essa borracha ela consegue interromper 100% a passagem de água naquela região. Então, onde ele é utilizado, você consegue interromper 100% o fluxo de água que vai para aquele ponto. Esse registro ele é muito utilizado em chuveiros, porque como você tem esse total fechamento desse fluxo de água, você não vai ter aquelas gotinhas de água caindo do seu chuveiro, o que é um ponto muito positivo. Entretanto, por ele ser uma peça de borracha, ela vai ter um desgaste um pouco maior, que com o tempo essa borracha pode ressecar e você precisa fazer a substituição dessa borracha para que ele volte a funcionar corretamente. E o último tipo de registro que nós temos é o registro de esfera. Esse registro, ele geralmente é encontrado na forma de acabamento bruto, ou seja, é um registro que é ficado mais em áreas técnicas, pois ele tem um acionamento diferenciado, que é geralmente com alavancas, e ele tem esse nome porque justamente você tem uma meia-lua, como se fosse uma metade de uma esfera dentro daquele registro, em que você consegue interromper o fluxo de água somente fazendo a rotação dele. Então, quando você faz a rotação daquele seu registro, você abre a passagem da água e quando você faz a rotação dele, aquela meia esfera interrompe o fluxo de água, também sendo vedada por uma borracha que interrompe a passagem daquela água. Esse registro ele é muito utilizado em áreas que você tem um grande volume de acionamentos, no caso em áreas industriais ou em algumas áreas de caixa d'água que você precisa ter um acionamento muito constante naquela região. E ele também tem o fechamento 100% do fluxo de água, pois essa esfera também é revestida por borracha que consegue fazer essa vedação de todo o fluxo de água. Entretanto, não existe esse registro de esfera para você ter um acabamento que possa combinar com a sua área molhada. Por isso, ele só tem esse acabamento bruto, que é utilizado só em áreas técnicas ou escondidas. E eu falei lá no começo que nós temos nos registros metálicos a base de registro e o registro, Mas o que são essas peças em si? A base de registro, como eu falei, é simplesmente a peça onde você vai rosquear e encaixar o mecanismo de acionamento do registro. Ela é simplesmente uma peça metálica que fica embutida dentro da parede, dentro dela que nós temos o registro propriamente dito, que é o que faz o acionamento, a abertura e o fechamento do fluxo de água. Então a peça que fica dentro da parede é chamada base de registro e a peça que vai encaixada nela é o registro propriamente dito. Por que ele tem essa separação? Como eu falei também, esse registro metálico ele pode ser substituído, reparado, Você consegue manter essa base embutida dentro da sua parede e você faz a troca somente do acionamento, que você consegue retirar esse registro sem ter que quebrar a sua parede e consegue renovar o acionamento daquele seu registro. Bom, eu mostrei para vocês por que é importante a gente ter esses registros nessas áreas,
porque a gente necessita de fechar, interromper o fluxo de água em algumas regiões para fazer certas manutenções e que esses registros são utilizados justamente para isso, para você interromper esse fluxo somente naquela região, sem ter que cortar o fornecimento de água de toda a casa. E quais os cuidados então que a gente precisa ter com essas peças para que a gente tenha elas sempre funcionando? Como esses registros, alguns deles a gente não tem um contato direto ou você não tem um acionamento constante, é muito importante que de tempos em tempos você vá e faça um teste do acionamento dele. Por exemplo, se você tem um registro de gaveta na sua cozinha ou no seu banheiro, faça o fechamento dele completo e veja se ele consegue interromper esse fluxo de água que chega naquela região. Para quando chegar no tempo em que você precisar fazer alguma manutenção, trocar uma torneira ou trocar o seu vaso sanitário, alguma peça desse tipo, você consiga fazer a interrupção desse fluxo sem ter que mexer no seu registro naquele momento. Assim você evita que surpresas aconteçam naquela hora. No caso dos registros de pressão, é sempre bom observar se o seu chuveiro não está caindo gotas constantemente dele, pois isso já pode ser um sinal que o seu registro está ruim, que ele não está conseguindo fazer a vedação daquela região. E com isso você precisa fazer a troca daquele reparo, daquela borracha de vedação, para que ele funcione corretamente. E com o tempo aquilo não piore e você acabe perdendo todo o mecanismo, tendo que trocar o seu registro por completo. Nos registros de esfera, a mesma coisa. Como eles são registros que ficam mais em áreas isoladas, geralmente você precisa subir até a sua caixa d'água ou ir até alguma área técnica para fazer o acionamento dele. Mas é importante que você faça isso para também, em casos que você precise fazer alguma manutenção geral na sua casa, você precise fazer o acionamento dele, fechando o fluxo de água e assim você não tem surpresas na hora que você precisar, quando ele não conseguir fazer a interrupção daquele fluxo. Por isso é muito importante que você mantenha a manutenção desses registros. Faça sempre essas inspeções, acione ele algumas vezes nesses registros que você não tem contato direto, que você não aciona eles normalmente, para que você garanta que eles funcionem quando você precise. E se você não fez essa inspeção constantemente, pode ser que naquela hora esse registro não esteja funcionando, e aí o problema vai ser muito maior. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo e se inscreve também no nosso canal. Toda semana a gente traz muito conteúdo bom para vocês. E lembrando também, eu fiz um vídeo sobre infiltração, onde eu explico tudo para vocês sobre esse assunto. Eu mostro quais são as causas que elas aparecem, como você consegue identificá-las, como tratá-las e como fazer para que elas não voltem mais. Se você tem interesse nisso, clica aqui no primeiro link na descrição que você vai direto se inscrever na nossa página para receber esse vídeo. E esse foi mais um vídeo da nossa série Fernando Responde. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima semana. Até mais!